Bom, olá, senhores e senhoras presentes na banca. Eu sou o João Vitor, número de inscrição 852, no Cicusp. Eu vou começar a minha apresentação, então, do Cicusp. Vocês devem estar vendo agora na tela. O tema do meu trabalho é análise de desempenho de uma suspensão passiva utilizada em rovers agrícolas. Eu sou o João Vitor Guimarães de Oliveira Vital, o meu orientador é o professor Dr. Marcelo Becker. Aqui, então, o sumário da minha apresentação, com objetivos, métodos e procedimentos, resultados, conclusões que eu cheguei e as principais referências bibliográficas que foram utilizadas. Bom, é importante citar que o meu trabalho não pôde ser feito com a sua plenitude, né? E da melhor forma que eu planejava, devido à pandemia. Eu não tive como ir à USP, não tive como desenvolver da melhor forma possível. Não tive acesso também ao Mira 2, que foi o robô autônomo tema do meu trabalho. Eu tive alguns problemas de saúde no decorrer do tempo de iniciação científica, inclusive por isso que eu também solicitei extensão de prazo na iniciação científica. Mas vamos lá. Os principais objetivos do meu trabalho consistem em trabalhar no desenvolvimento de um robô autônomo, que foi feito em parceria com o LabRom, que é o laboratório de pesquisa do professor Becker, do qual eu faço parte, e em parceria com a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Foi desenvolvido então o Mira 2, que é um robô autônomo, que tem por principal objetivo o monitoramento das condições de campo agropecuárias e da detecção de doenças nas lavouras de soja. É o principal ponto do Mira 2, então, no qual ele trabalha. O Mira 2, ele entra então nas lavouras de soja com o sistema LIBS, que é capaz de detectar os elementos químicos presentes no solo. Então, é feita uma análise de espectroscopia para poder determinar quais são esses elementos que estão presentes no solo e fazer uma melhoria, então, na lavoura. O meu trabalho consistia, então, no desenvolvimento de uma suspensão para o robô Mira 2, a fim de prever todos todas as diferentes possibilidades de terreno, solo, com aclives e declives que o robô poderia vir a trabalhar. Aqui, então, a gente, só para situar melhor para vocês, a gente tem, então, a estrutura do Miran, que é composta, então, em duas partes principais, que é o corpo principal do robô, que é dividido em seis partes. No corpo principal do robô é onde vão os dispositivos embarcados dele, que não faz parte do escopo da minha iniciação científica, mas é mais para situar mesmo. E a parte inferior, que consiste nos módulos principais do Miran 2, na qual a minha iniciação científica precisaria se aprofundar, certo? Aqui vocês podem ver os quatro eixos do robô, no qual a suspensão passiva deveria ser desenvolvida para poder melhorar a performance do Miran 2. Voltando aqui no slide anterior, não passou despercebido, é importante ressaltar que, por exemplo, ali na parte superior do robô, consistem dois botões de emergência. Vocês podem ver ali os dois botões vermelhos. Cada botão de emergência serve para uma coisa, né? Então, um serve para parar a direção do robô e o outro para parar a propulsão. São duas coisas importantes de serem ressaltadas durante aqui a apresentação. Bom, quais seriam então os principais métodos e procedimentos a serem desenvolvidos durante a iniciação científica? Como o objetivo do projeto era desenvolver a suspensão passiva e melhorar o comportamento dinâmico do rover, eu deveria então desenvolver uma modelagem matemática, né, e mecânica a partir de estudos de análise de sistemas dinâmicos, controle, vibrações, para poder melhorar o desempenho do Mira 2 em campo, para melhorar a estrutura dele. E a posteriori, a ideia seria levar isso para uma prática mesmo, né? Levar isso para a realidade, né? Conseguir ver se é possível implementar isso no robô através de simulações que poderiam ser feitas no MATLAB Simulink, por exemplo. Coisas que eu não consegui completar na minha iniciação científica, eu não consegui desenvolver devido a todos os problemas que foram citados anteriormente.
Como já foi dito, então, seguindo o cronograma que foi exposto no cronograma inicial do meu projeto de pesquisa, eu só consegui, então, realizar as etapas de revisão de literatura, revisão bibliográfica e estudo de sistemas dinâmicos. Bom, é importante ressaltar que quando eu comecei a minha iniciação científica, eu não tinha o embasamento necessário para sistemas dinâmicos. Eu não tinha cursado as disciplinas ainda na minha graduação, então dependeu, assim, ficou muito dependente dos meus estudos por fora, o que foi feito e, assim, eu acho que eu aprendi mais durante a minha iniciação científica com sistemas dinâmicos do que eu aprendi em sala de aula, porque agora nos últimos meses da minha iniciação científica foi que eu comecei realmente a estudar os sistemas dinâmicos, a partir do contexto, claro, que o Mira que o Mira está envolvido, e foi possível, assim, chegar em tópicos importantes que eu notei para poder ver quais seriam os mais essenciais para desenvolver a suspensão passiva. Eu fiquei muito tempo na minha iniciação científica na etapa de revisão bibliográfica, muito tempo. A referência principal está citada no final da apresentação. As referências principais foram, então, a tese de doutorado do Baqueira, que inclusive foi o ponto norte assim do meu trabalho, porque ele fez uma tese de doutorado justamente com o Mira 2, também no LabHome, né, no grupo de pesquisa do professor Becker e na EESC. Foram situações assim, nortes diferentes nas pesquisas, né? Ele foi para outra coisa, eu para outro caminho, porém assim deu o embasamento necessário que eu precisava para entender melhor o comportamento do Mira. Então eu fiquei muito nessa etapa de revisão bibliográfica, procurando outras informações também sobre como acontece, né, o comportamento de rovers, fazendo analogia com rovers que trabalham em outros tipos de ambiente para levar isso para o campo. Também trabalhei muito com o livro do Felício, de análise e modelagem de sistemas dinâmicos, né, estudos da resposta. Foi ele que me deu a teoria necessária que eu precisava para começar a entender os sistemas dinâmicos, para poder partir para frente e trabalhar na minha iniciação científica. Conclusões. Bom, como foi dito, então, no decorrer do projeto eu tive diversos problemas, não consegui chegar a realizar as etapas de simulação, que eu gostaria muito, principalmente no MATLAB, trabalhar com isso, ver se era possível melhorar a performance do Mira 2, do robô autônomo, ver se isso poderia ser levado para a realidade e ver se eu conseguiria realmente trabalhar com isso, né? Ter desenvolvido, então, esse poder de eu conseguir entender a teoria de modelagem e simulação para poder aplicar isso na prática. Foi um desafio e eu não consegui chegar ao final da minha iniciação científica, né? Hoje a gente está em outubro e eu ainda preciso muito começar a etapa de simulação para poder ver se eu consigo terminar essa parte, pelo menos, porque seria o ponto norte do meu trabalho, né? O ponto essencial. Então, a partir disso, seria possível ver se o robô seguiria para campo com um desempenho melhor, com uma suspensão que proporcionasse uma melhora significativa, né, no desempenho dele, e que ele pudesse efetuar com maior eficiência o trabalho dele de coletar as informações do solo na lavoura de soja, né, que é o ponto principal do meu trabalho. Então, aqui tem as principais referências bibliográficas que já foram citadas anteriormente, o livro do Felício, de modelagem da dinâmica de sistemas e estudo da resposta, e a tese de doutorado do Andrés Baqueiro Velázquez, que também esteve no grupo de pesquisa do professor Becker no LabHome. Bom, eu não sei se eu já passei do tempo do meu trabalho. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar apresentando. Eu sei que está incompleto, eu não consegui terminar tudo que eu devia, por diversos problemas. E eu só queria agradecer muito a oportunidade ao professor Becker, principalmente, de ter realizado a iniciação científica, mesmo que não na plenitude, né, não no que o cronograma todo planejava, mas assim foi muito importante para mim, para enfrentar os desafios que eu tive durante a iniciação científica, para poder entender melhor como funciona simulação, análise dinâmica, modelagem, porque eu consegui ter um norte, né, principalmente com o livro do Felício, que é o livro, inclusive, que é utilizado para as disciplinas de modelagem na ESC. Então, assim, muito obrigado mesmo a todos vocês, pelo tempo de vocês e pelo professor Becker que me deu a oportunidade.
Eu vou interromper a gravação agora para poder não passar dos 5 minutos. E eu agradeço muito realmente.